abram as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, página... Capítulo 18, desculpem. E fica na página 1052. Mateus 18, versículo 21. Versículo 21. Vamos ler aqui alguns versículos. Página 1052, para quem tem. E o título da nossa mensagem hoje é Aprendendo a Perdoar. Se calhar já todos sabemos perdoar? Ou será que precisamos de aprender a perdoar? Vamos ver. Versículo 21 diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, depois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Até aqui, irmãos, este capítulo 18 tem lições importantes de Jesus para nós, que surgem por causa de uma pergunta que os seus apóstolos fizeram a Jesus, que está lá no versículo 1, que diz: Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Portanto, é na sequência desta pergunta dos apóstolos, uma pergunta incrível, uma pergunta carnal, mundana: quem é o maior no reino dos céus? Ou se nós aqui na igreja perguntássemos: quem é o maior aqui na igreja? E então o Senhor Jesus, perante esta questão, vai dar ensinos muito importantes sobre o que é um crente. Como é um crente, a vida de um crente, o testemunho de um crente, aquilo que ele faz, aquilo que ele deve fazer e o que não deve fazer. E ao falarem de o maior no reino dos céus, eles estavam, isto implicava que lá no coração deles estavam a pensar em quem é o mais importante, e estavam aqui com ideias de força, de poder, de vaidade, de orgulho. Então Jesus, para ensinar, vejam, pega num menino, uma criança. Jesus pega, perante a pergunta quem é o maior, o Senhor pega no menor dos seres humanos, que é uma criancinha, assim como Timmy ou um menino. E uma criança que é exemplo exatamente do oposto que eles estavam a pensar. É o exemplo de uma criancinha, exemplo de humildade, de simplicidade, de honestidade, de alguém que depende completamente do seu pai, da sua mãe, não é? Jesus vai dizer que um crente deve ser e tem de ser
semelhante a um menino. É o que Jesus vai dizer a partir aí do versículo, do capítulo 18 e do versículo 2 em diante. E, portanto, Jesus vai, neste capítulo 18, que os irmãos podem ler totalmente em casa, vai trazer vários tópicos, vários ensinamentos. E vai usar o menino como uma comparação. Jesus não vai falar de crianças em termos físicos, uma criança. Vai falar de crentes que são, diz ele, têm de ser comparados a uma criança na sua humildade. Porque ele diz, no versículo 2 do capítulo 18, e Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, semelhantes, comparáveis a meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus diz, não é o que é importante, não é quem é o maior. Olha, o importante é entrar no reino dos céus. E como é que se entra no reino dos céus? Pela conversão, convertendo-se a Cristo, e isso é possível se houver na pessoa humildade para se render a Jesus, ser como um menino, essa humildade, essa simplicidade, essa confiança. E por isso Jesus vai dar aqui vários tópicos daquilo que são os crentes. Para entrar no reino de Deus, temos de nos converter e tem de haver esta humildade, sermos como crianças, em que dependemos totalmente e confiamos totalmente no nosso Deus. E depois, a partir do versículo 5, Jesus vai dar outros ensinamentos. Diz, olha, sabem o que é que um pai é para o seu filho? Uma criança? Protege o seu filho. É o mesmo que Deus faz em relação a nós, crentes, que confiamos nele. A partir do versículo 5 diz, até 9, que Deus nos protege como seus filhos. E tivemos aqui a lição no passado domingo que devemos ser cuidadosos para não sermos um fator de pecado na vida dos nossos irmãos, ao olharem para nós, para aquilo que fazemos, aquilo que dizemos. E Jesus usou uma linguagem forte, aí no versículo 6, qualquer que escandalizaram destes pequeninos, alguém que é um tropeço para o seu irmão na fé, um crente, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. São palavras duras, dizendo Deus vai agir severamente em relação a alguém que é uma pedra de tropeço, que é um mau exemplo, que leva o seu irmão na fé a pecar. Depois, além de Deus nos proteger dessa forma, os cuidados que Deus tem para connosco, que somos seus filhos, versículos 10 em diante. Vede, não desprezeis. Não devemos desprezar, devemos amar, ter consideração, dar valor, sermos amorosos para com os nossos irmãos na fé. Depois, a partir do versículo 15, que era para ser a mensagem de hoje, mas que eu decidi, dado ser culto de ceia, em vez de falar na disciplina, que Deus também nos disciplina como seus filhos, versículos 15 a 20, a partir do versículo 21, Jesus diz que nós também somos perdoados pelo nosso Pai. E é esse o tema da nossa mensagem, o perdão. Aprendendo a perdoar. Irmãos, o perdão é uma das maiores virtudes da vida cristã, tal como o amor, o perdão. O perdão, irmãos, vamos então pensar nas vezes que nós perdoamos. Vamos pensar nas pessoas que nós já perdoamos. E aproveitar para pensarmos em alguém que nós ainda não perdoamos. Pensamos, se calhar, podemos pensar, mas eu acho que já perdoei a toda a gente. Mas vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Irmãos, o perdão nem sempre é fácil. Porque perdoar alguém que nos diz uma palavra ou uma atitude desagradável é uma coisa. Mas há ofensas muito graves que, se calhar, cada um de nós já passou ou que nós ouvimos, não é?
há as mais diversas ofensas contra nós. E por isso o perdão nem sempre é fácil e para muitos é um desafio enorme. Há situações de ofensas muito profundas e às vezes não param, são continuadas. Nós sabemos uma coisa: Deus tem a capacidade de perdoar tudo. Irmãos, pensemos no maior pecador que nós possamos imaginar. Essa pessoa, se arrepender e se render a Cristo, Deus perdoa tudo. Mas nós, humanos, podemos dizer, mas eu não tenho, é difícil para mim, às vezes, perdoar certas coisas. E por isso, o que é que nós precisamos? Precisamos da ajuda de Deus. Ó Deus, ajuda-me a perdoar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos de perdoar. Como iremos ver. Vamos ver 4 lições sobre o perdão. Em primeiro lugar, aí no versículo 21, temos Pedro que faz perguntas sobre o perdão. Se os irmãos se lembrarem, o apóstolo Pedro é um dos apóstolos que faz mais perguntas a Jesus. Lembram-se? Ele faz. Isso é bom. Isso é bom. O apóstolo Pedro era um destemido, fazia perguntas a Jesus. É bom. Ele faz aqui uma pergunta sobre o perdão. Questiona Jesus. Versículo 21. Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ora, ele pergunta: Senhor, alguém vem, ofende-me e quantas vezes é que eu lhe vou perdoar? Aí, 7 vezes? Posso lhe perdoar 7 vezes? A tradição judaica dizia, e baseavam-se muito no livro do profeta Amós, capítulo 1, versículos 3 e 6, mas era uma interpretação que não era correta, em que achavam que a tradição dizia, olha, perdoar 3 vezes já é mesmo ser muito boa pessoa. 3 vezes. E Pedro disse, Senhor, 7, é mais do dobro. Se a pessoa me ofender 7 vezes... O que é que ia na cabeça de Pedro? Mas ele perguntou, ele tinha esta dúvida sobre o perdão. E ao dizer 7 vezes, ele achou que estava a ser já muito generoso e Jesus iria concordar e até iria louvar Pedro. 7 vezes, eles pensavam, 7 vezes já és mesmo muito bom, Pedro. Então, primeira lição, devemos indagar sobre o perdão. Mas depois... A segunda lição que Jesus dá aqui é a extensão. Até onde vai o perdão? Até onde tem de ir o perdão? E essa é a resposta que deixou Pedro perplexo. Quando Jesus lhe responde o quê? No versículo 22. Não te digo que até 7, Pedro. Até 70 vezes 7. Não é que... Claro, esta resposta não é, Pedro, faz aí a conta, 70 vezes 7 dá 491, se não tem erro. Então, vai contando. Se a pessoa atingir, não é isso. Jesus está aqui a dizer, está a dar uma lição muito mais profunda, dizer, Pedro, não há limite para perdoar. Não há limite para perdoar. E nós louvamos esta resposta de Jesus. Nunca, Jesus diz... Nunca estamos livres da obrigação de perdoar. É o que Jesus está a dizer. Sou obrigado a perdoar. Esta é a lição, irmãos. Ninguém está isento a eu só perdoo até certo limite. Jesus diz, não há limite para o perdão. Não estás isento de perdoar. Perdoar infinitamente. Perdoar repetidas vezes. Vezes sem conta, é o que Jesus está a dizer. Tens de aprender a perdoar. 70 vezes 7 é o perdão que Jesus está aqui a dizer. Não há limite, irmãos. Sabem que acontece muitas vezes, depois de ofensas entre as pessoas, elas reconciliam-se. As pessoas ofendem-se,
das mais diversas maneiras, como há tantas, algumas até criminosas, como nós sabemos, não é? E depois as pessoas reatam a conversa, aproximam-se e reconciliam-se. Irmãos, é importante que nós, como crentes, não nos confundamos, mas temos de compreender que reconciliação com alguém que nos ofendeu, reconciliação e perdão são duas coisas diferentes, duas coisas distintas. A reconciliação pode vir depois do perdão, mas não são a mesma coisa. São duas coisas diferentes que não precisamos de confundir. Quantas vezes há reconciliação, mas não houve verdadeiramente o perdão? É verdade. Nós vemos pessoas que se ofenderam, depois vemos outra vez juntas, olha, já está tudo resolvido. Mas muitas vezes lá no coração há reconciliação, mas o perdão ainda lá está, à espera de acontecer. Ainda lá está a ofensa ali bem presente. Irmãos, apesar de todo o mal que possa ter sido feito, Jesus diz, estamos obrigados a perdoar. O perdão é obrigatório entre as pessoas todas do mundo. Isto não é só um mandamento para os crentes. Porquê é que há guerras no mundo? Porque não há perdão entre as pessoas. O perdão é obrigatório, muito mais nos crentes. Também os irmãos podem ou não concordar com o que eu estou a dizer. Não seremos obrigados, às vezes, à reconciliação com alguém que nós receamos que possa voltar a magoar-nos. Mas perdoar é obrigatório. Perdoar é obrigatório. Diz o Senhor Jesus Cristo. E mais, Jesus diz que uma ofensa de outra pessoa é como uma dívida. É como uma dívida que ela tem para connosco. E essa ofensa, essa dívida, tem de ser reparada. E só há uma coisa que repara uma dívida, que é uma ofensa, é o perdão. Jesus ensinou-nos a orar em Mateus 6,12. Ele diz, olha, quando orares, ora assim. Perdoa-nos as nossas dívidas. Nós estamos a orar ao nosso Pai e diz, ó Senhor, perdoa a minha dívida para contigo. Qual é a nossa dívida para com Deus? São as nossas ofensas, as nossas transgressões, as nossas desobediências à palavra dele. É pecado, é uma dívida que nós temos para com Deus que tem de ser reparada. Como é que ela é reparada? Quando nós nos arrependemos e Deus perdoa o nosso pecado. Por isso diz Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, olhem, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Irmãos, por ser uma dívida, quando nós perdoamos, libertamos aquele que nos ofendeu, fica liberto da dívida. E nós podemos dizer, estás perdoado. É isso que é preciso existir. Dizermos a quem agiu contra nós, estás perdoado. E porquê é que nós somos obrigados a perdoar segundo Jesus? Nós somos obrigados a perdoar porque somos filhos de Deus e nós temos de ser semelhantes a Jesus. E Jesus perdoou e Deus perdoou. Quando Jesus, na sucessão de abusos, de maus tratos, foi despido, foi crucificado lá naquela cruz, Jesus olhou para o alto, para o Pai, olhou para as pessoas. O que é que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes. Quantos de nós podemos fazer isso? Senhor, sabem quem fez isto igual? Estevão. Estava a ser apedrejado injustamente. Estevão, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. A levar pedradas de ódio, de raiva, inocente. E ele pediu, Senhor, perdoa estes meus
ofensores. Nós devemos perdoar, porque também Deus nos perdoou. Vejam o que é que Deus diz em Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, eu para convosco e os irmãos para comigo, e uns com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Olha o que é que diz: como também Deus vos perdoa em Cristo. Foste perdoado em Jesus, na cruz de Jesus. Por isso diz, perdoa também. Ou Colossenses 3:13, suportando-vos uns... Temos de nos suportar. Não é fácil viver em sociedade. Não é? Há muitos que se isolam. Isolam-se. Olha, vivem lá nos mosteiros, sozinhos. Ninguém os chateia e eles não chateiam ninguém. Mas viver em sociedade, em família, não é? Em família, lá no meio do dia, há uma palavra, há uma atitude que vem. É normal, somos humanos. Mas diz, olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, e o que é que diz o resto do versículo? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. É obrigatório para o crente perdoar. Jesus foi bem claro sobre o perdão ser ilimitado. E o perdão não tem limites. Em Lucas 17:3-4 diz, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, já que algum irmão pecou contra o outro, se calhar não, somos todos bonzinhos, nunca fizemos nada. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrepende-me, perdoa-lhe. Mas nós humanos, opa, já é a terceira vez, fazes a mesma coisa, olha que a minha paciência tem limites. Não voltes a fazer. E Jesus diz, não, volta a perdoar. Tem paciência, volta a perdoar. Irmãos, um dos grandes, talvez dos maiores exemplos de perdão na Bíblia é o de José com os seus irmãos. Odiaram José, odiaram-no. Quando o viram ao longe, planearam matá-lo. E quando ele veio, trataram-no mal, atiraram-no para uma cova e venderam-no como escravo. Foi vendido para o Egito um jovem. O que é que aquele jovem perdeu? Perdeu a sua juventude com o seu pai, com a sua família, com os seus irmãos, sozinho, mas Deus estava com ele. Conhecemos a história, que não vou repetir. No final de tudo, a família é ajudada por ele lá no Egito. O pai morre e os irmãos pensam, agora é que vão ser ela. Agora o nosso pai morreu, agora é que ele se vai vingar, não é? E lá no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, versículos 20 e 21, na sequência das palavras e dos pensamentos dos irmãos, José diz assim, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, não tenham medo, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Perdoou tudo. José perdoou tudo aos seus irmãos. Irmãos, outra coisa que temos de aprender sobre o perdão, e esta é importante. Quando nós ofendemos alguém, o nosso pecado não é apenas contra essa pessoa. Nós ofendemos, agimos contra alguém e pensamos que é só contra essa pessoa. Mas não é, irmãos. É sempre contra Deus. Sempre contra Deus. Porque quando nós agimos mal, estamos a transgredir, estamos a pecar e temos contas a acertar com Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério, planeou o assassinato do marido da mulher com quem ele adulterou, Batseba, mandou-o matar, mas ele arrependeu-se. Davi arrependeu-se, clamou a Deus contra quem ele pecou e Deus perdoou a Davi. E no Salmo 51, onde Davi descreve esse processo,
Tudo o que aconteceu lá no versículo 4, olhem o que Davi diz. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Irmãos, quando nós ofendemos alguém, em primeiro lugar, estamos a pecar contra Deus. Não esqueçamos isso. Pensamos que é só contra a pessoa. Mas estamos a pecar contra Deus quando agimos mal contra alguém. Irmãos, então, primeira lição sobre o perdão. Perdoa sempre. Porque esse é o exemplo de Jesus, é o exemplo de Deus. Perdoa sempre. Nós também devemos perdoar, em segundo lugar, porque este é o caráter dos crentes. Ser crente é alguém que perdoa. E em terceiro lugar, porque perdoar liberta a nossa consciência de uma raiz de amargura. Quando nós não perdoamos, podemos ter a certeza, esse sentimento está sempre dentro de nós e cria-se e vai crescendo como uma bola de neve a amargura, aquela dor, aquele desejo de vingança, aquele que tudo corra mal a essa pessoa, e enfim, sabem como é que é? Raiz de amargura. Se não perdoarmos, isso é algo que vai consumir o nosso coração, a nossa mente. Portanto, vimos pensar e perguntar sobre o perdão, vimos a extensão do perdão, até onde é que deve ir o perdão, não há limite. E agora, o efeito do perdão. Quando nós perdoamos, que efeito é que tem o perdão? Quando nós perdoamos os outros. Irmãos, além de haver paz e a reconciliação com a pessoa e o perdão, nós também seremos perdoados. Nós também vamos ser perdoados. Isto é importante que nós possamos entender o significado disto, que quando perdoamos os outros, nós também seremos perdoados. Jesus disse assim, em Mateus 6, versículo 12, na oração que ele nos ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, oração ao Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Olha, mas Jesus acrescenta no versículo 14. O quê? Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isto é forte. Isto é forte. Quando nós não perdoamos a outra pessoa, a Bíblia diz que Deus também não nos perdoa. Não está a falar do perdão para a salvação. O crente foi salvo, foi perdoado, está perdoado para a vida eterna. Mas fala aqui deste perdão no sentido relacional, do nosso relacionamento com Deus. Não perdoando aos outros, estás em pecado. Não perdoando, Deus manda perdoar, se não perdoamos, estamos a desobedecer. Há pecado entre nós e Deus. Há uma barreira entre nós e Deus. E enquanto essa barreira do não perdão existir, há duas coisas que acontecem. Não vamos experimentar a alegria total da nossa comunhão com Deus. E, como não perdoamos, estamos em falta para com Deus, Deus talvez tenha de agir para nos corrigir, para nos levar a perdoarmos os outros. Porque, tal como os pais corrigem os seus filhos porque os amam e querem que eles procedam corretamente, Deus também faz isso para que nós possamos perdoar naquela falta em relação ao perdão a um dos nossos irmãos. E por isso, isto é tão importante que Jesus explica o porquê numa parábola
que está aí, a partir do versículo 23, que é muito simples. Ele diz aí no versículo 20, é um exemplo de um rei que decidiu fazer contas com os seus servos e havia lá um que lhe devia bastante. Versículo 24. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. A parábola tem o objetivo de nos ensinar. E está aqui a dar uma dívida, se fosse nos dias de hoje, mais ou menos seriam 300 milhões de euros. Quem é que pode pagar 300 milhões de euros? Não é? Está a dar aqui um exemplo. Jesus disse 10.000 talentos, podia ter dito, devia-lhe 20.000 talentos, ou seja, tinha uma dívida impagável. Porque diz, versículo 25, não tendo ele com que pagar. Qual é o ensinamento? A parábola é bem simples. Está aqui a dizer, falar, olha, a dívida de uma pessoa, em termos daquilo que é o seu pecado para com Deus, é enorme. A pessoa não tem capacidade, nenhum de nós tem capacidade de apagar a nossa dívida para com Deus. E por isso é que Deus mandou o seu Filho, Jesus, Jesus pagou na cruz a nossa dívida do nosso pecado para com Deus. Não é? Jesus pagou. Deus lançou sobre Jesus, diz a palavra de Deus, o pecado de nós todos. Então, quer dizer, quando alguém crê em Jesus e se arrepende, a sua dívida para com Deus está paga. Diz aqui, este devedor, diz, versículo 26, que se ajoelhou e reverenciava lá o rei. Senhor, peço-te perdão, seja generoso para comigo e eu vou-te pagar tudo. Mas o rei sabia, é impossível. A única coisa que era possível fazer era o quê? Era perdoar. E então diz o rei, diz, perdoou-lhe tudo. É o que Deus fez connosco. Nós podíamos dizer, ó Deus, eu vou arranjar a forma de resolver todos os meus pecados, as minhas ofensas. Já fizemos aqui uma vez a conta. Se alguém pecar 3 vezes por dia, 3 vezes um mau pensamento, uma má palavra, uma má atitude por dia, era quase perfeito, não é? Mas 3 vezes por dia dava mais de 1000 pecados por ano. Bom, se você tem 50 anos, 50 vezes 1000, 50.000 transgressões ao Senhor. Ó Senhor, eu vou... E Deus disse, não. Jesus pagou. Foi o que este rei fez. Mas depois, versículos 28 a 30, diz que aquele que foi perdoado tinha também alguém que lhe devia. Mas sabem quanto era? 100 dinheiros. Ele devia 300 milhões e o rei perdoou tudo. E tinha alguém que lhe devia 100 euros. Ou 10 cêntimos, é uma coisa mínima. E ele diz, não. Ele não perdoou. E a história é que, quando o rei sabe disso, chama-o e depois vai exercer juízo sobre ele. Ou seja, o terrível nesta parábola é que aquele homem que foi perdoado de uma dívida tão grande não perdoou quem lhe devia uma insignificância. O que Jesus está a dizer é, tu que és crente, foste perdoado por Deus de todo o teu pecado, que era uma dívida incrível. Perdoa também, olha, aquilo que qualquer pessoa faça contra ti são uns cêntimos comparado com aquilo que fizeste contra Deus e de que foste perdoado. Portanto, irmãos, essa é a mensagem de Jesus sobre o perdão, que é simples. Foste perdoado de muito. Toma consciência disso. Foste perdoado de muito pelo teu Senhor. Por isso, perdoa os outros. 70 vezes 7, vezes sem conta. Continua a perdoar. Acostuma-te a perdoar. Acostuma-te a perdoar. Aprende a perdoar diariamente.
Mas os versículos 34 e 35 são os mais fortes da parábola. Que diz, indignado o seu senhor, o entregou aquele que não perdoou, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vejam, aquilo que Deus vai fazer quando nós não perdoamos. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, ajudam-nos a compreender. Que diz assim, já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Portanto, Deus que nos trata como filhos. Deus diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Pode parecer difícil de perceber. Deus açoita os seus filhos, quer dizer, Deus corrige-nos, porque nos ama, porque nos quer no caminho certo. É por isso que aqui a parábola diz que Deus vai agir contra nós para nos corrigir, para nos levar àquele ponto em que nós perdoamos. Se falta perdão, em que nós perdoamos quem nos ofendeu. Vamos sentir a ação do nosso Pai se não perdoarmos alguém. Deus coloca-nos às vezes sob pressão, vai faltar-nos a alegria completa. Veja o tipo de perdão que Deus pede. Este é o perdão verdadeiro. Versículo 35. Assim vos fará meu Pai, se do coração não perdoardes. O perdão que conta não é a palavrinha, estás perdoado. É do coração. Perdoa sinceramente. Perdoa totalmente. Esquece. Diz, está paga a dívida. Não vou exigir mais de ti, estás perdoado. Quantas vezes Jesus disse, se for uma vez, duas, três, sempre, perdoa. Cada um, ninguém está isento, dizia o versículo 35, perdoa cada um, o seu irmão, quem te ofendeu, perdoa do coração. Então esta é, talvez, irmãos, neste final da tarde, talvez uma boa ocasião para nós pararmos um pouco e pensarmos. A quem é que falta que eu perdoo? Quem foi que me ofendeu, que me tratou mal, que me fez, seja o que for? E Jesus diz, perdoa. Perdoa sem limites. Porque se não perdoares, diz, Deus vai agir. Porque a ofensa é em primeiro lugar contra Deus. E o mandamento é perdoa. Se nós não perdoamos, estamos a falhar nesse mandamento. Estamos em pecado para com Deus. Há algo que está a faltar no nosso relacionamento com Deus. Irmãos, às vezes podemos pensar, olha, se calhar vou perder muitas coisas. Não interessa. Perdoa. Perdoar. Não estou a dizer, aquela pessoa, temos de ser conscientes, né? Aquela pessoa deve-me isto, deve-me aquilo, temos que pensar bem nos assuntos. Mas o perdão da ofensa, temos de perdoar. É o mandamento de Jesus. Por isso o tema da mensagem é aprender a perdoar. Que quando nós sairmos daqui, pensemos, o resto deste dia, quem falta receber o nosso perdão completo? Para nós estarmos bem com essa pessoa e, sobretudo, estarmos bem com o nosso Deus. Porque Ele fez isso. Deus perdoou-nos totalmente em Jesus. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor.